Queridos amigos, bom dia. É uma honra estar reunido aqui com vocês nessa manhã tão bela. Eu quero agradecer à Sociedade Espírita Mensageiros da Paz pela oportunidade de estar aqui hoje na condição de um eterno aprendiz, na realização desse trabalho. Hoje com o tema, o céu existe e o inferno. O que o Espiritismo tem a nos ensinar sobre esses dois conceitos? Então, para dar início aos nossos estudos, vamos nos referir ao livro O Céu e o Inferno, uma das 5 obras básicas do Espiritismo, codificadas por Allan Kardec. No capítulo 1, no item 1, nas primeiríssimas palavras dessa obra, nós encontraremos Allan Kardec se questionando sobre as questões da vida e da morte. Então, se vocês me permitem, eu farei a leitura diretamente da obra. Então, ele diz o seguinte: nós vivemos, nós pensamos, nós agimos, eis o que é positivo. Nós morremos, e isso não é menos certo. Mas ao deixarmos a terra, para onde vamos? Em que nos tornamos? Seremos nós melhores ou piores? Seremos ainda nós mesmos ou não o seremos? Ser ou não ser, tal é a alternativa. Ser para todo sempre ou nunca mais ser. Tudo ou nada. Ou viveremos eternamente, ou tudo se acabará sem volta. Vale muito a pena pensar sobre isso. Então, nós nos deparamos com estas questões. E desde que a espécie humana é consciente da finitude da vida física, essa pergunta a intriga. Para onde vamos depois da morte? E aqui, nós somos deixados com 2 opções. Crer que algo há depois da morte, ou então crer no absoluto nada. Todos somos livres para escolher as nossas crenças, mas seria a crença no nada uma boa escolha? Imaginemos um jovem, por exemplo, que descobre uma doença terminal e que ele pode ter, então, uma semana ainda de vida, um mês ou mesmo um ano. Se para esse jovem tudo se acaba com a morte, que incentivos ele teria para se aplicar nos estudos, no trabalho, na construção de relações saudáveis? Se a recompensa de todo esse esforço só vem a longo prazo, não seria preferível, então, que ele se entregasse inconsequentemente aos prazeres da vida material? Essas recompensas que são mais imediatas. Por que é que ele, então, cuidaria do seu corpo, da sua alimentação, ou mesmo das pessoas ao seu redor? E o que dizer, então, de uma civilização inteira de descrentes, que sabe também ter os seus dias contados? Haveriam razões para que se preocupassem, por exemplo, com questões ambientais? Se para eles, depois da aniquilação completa, nada há, não seria preferível, então, esgotar os recursos da sua terra o mais rápido possível, no mais curto prazo possível? Então, Kardec conclui com a seguinte frase: ora, o homem tem um sentimento instintivo da vida futura, e, igualmente, ele tem horror ao nada. Ou seja, a crença no nada não está de acordo com a natureza humana. E como consequência disso, através dos milênios, as civilizações planetárias criaram diversas formas de expressar esse sentimento da vida futura. Então, na cultura egípcia, acreditava-se que depois da morte, as almas eram conduzidas ao tribunal do deus Osíris, pelo deus Anubis
onde tinham os seus corações, o peso de seus corações comparados ao peso de uma pena em uma balança. Aqui nós temos o deus Anubis, esse com a cabeça de lobo. E aqui temos uma balança, embora seja um pouco difícil de ver, um coração de um lado e uma pena de outro. Se o coração fosse mais leve que a pena, então essas almas estavam prontas para seguir para o além. Se o coração fosse mais pesado do que a pena, então elas teriam as suas cabeças devoradas pelo deus Amit, que está representado na imagem lá no canto, com uma cabeça de jacaré, um corpo de onça. E aqui fica uma reflexão interessante para nós. Se fôssemos nós a sermos julgados hoje nesse tribunal, como estariam os nossos corações? Mais leves ou mais pesados do que uma pena? Para os gregos, após se desprender do corpo, as almas eram julgadas pelo deus Hades e conduzidas ou aos campos elíseos, um lugar paradisíaco, ou ao Tártaro, um lugar infernal. Para os judeus, as almas seguem ou para o Jardim do Éden, que é um lugar onde o céu e a terra se tocavam e Deus se encontrava com as suas criaturas, ou para o Guéinom, um lugar de sombras, onde as almas deveriam aguardar o juízo final. A civilização judaico-cristã, da qual nós somos filhos, coube o papel de imaginar as figuras, então, do céu e do inferno. Mas o que é o céu e o que é o inferno? Esses lugares, eles realmente existem? E se existem, onde ficam? Onde fica o céu? Bom, a palavra céu designa um espaço indefinido que circunda a Terra. A palavra céu vem do latim coelum, que significa côncavo, porque do nosso ponto de vista o céu se parece como uma imensa abóbada. Os antigos acreditavam na existência de céus sobrepostos, feitos de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas, tendo a Terra por centro. Girando essas esferas em torno da Terra, arrastavam consigo os astros que se achavam em seu circuito. É muito natural que essa ideia tenha surgido uma época em que a humanidade ainda não desfrutava dos conhecimentos astronômicos da nossa época. Hoje, por exemplo, nós temos a sonda espacial Voyager, que foi lançada pela NASA em 1977. Hoje ela está viajando pelo espaço infinito a uma velocidade de aproximadamente 61 mil km por hora em relação ao Sol. E ela está a mais ou menos 24 bilhões de quilômetros de distância da Terra. A sonda Voyager ainda não encontrou nenhum céu, ainda não encontrou nenhum lugar paradisíaco. E onde estaria o inferno? Bem, não há um consenso entre os teólogos mesmo de onde estaria o inferno. Alguns o colocam nas entranhas da Terra e há também quem o coloque em outros planetas mesmo. A única coisa firmada sobre o inferno cristão é que onde quer que ele exista, ele é um mundo composto de elementos materiais, mas sem a existência de um sol, sem a existência das estrelas e sem a lua. Um lugar triste e inóspito como nenhum outro lugar no nosso planeta. E bem, para nos auxiliar no entendimento espírita agora do que se trata o céu e o inferno, nós vamos nos referir ao Livro dos Espíritos, aos ensinamentos dos Espíritos contidos nesta obra, mais especificamente no capítulo 2º do livro 4º, que tratará então dos temas o paraíso, o inferno e o purgatório.
Lá na questão 1012, então, Kardec questiona os espíritos da seguinte forma: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos? Para o que os espíritos respondem: as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma ou outra coisa. Então, quando não estamos mais presos à carne, o nosso espírito desfruta de certa liberdade, sendo o nosso pensamento, refletindo o nosso grau de adiantamento, a única barreira que nos impede de frequentar qualquer lugar no espaço infinito. E desde que os espíritos então possam estar onde levam os seus pensamentos, não existe um lugar definido no universo destinado a servir de céu ou de inferno. No livro, Kardec dá um exemplo de duas pessoas, uma muito feliz e a outra em extrema depressão. Elas podem viver numa mesma casa. Elas podem compartilhar do seu dia a dia, estarem juntas a qualquer momento. Mas a experiência que cada uma tem da realidade que a cerca pode ser completamente diferente. Pergunta, então Kardec volta com outra pergunta. De acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como os homens, tais como o homem os imagina? E os espíritos dizem: são simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Então, assim como nós encarnados nos reunimos aqui na Terra por afinidade, seja na casa espírita, por compartilharmos de uma religião em comum, seja num clube de esportes, por termos algum gosto em comum por algum tipo de esporte, num clube de dança, de xadrez, os espíritos livres também se reúnem por simpatia, segundo os seus gostos, segundo as suas características em comum. A localização absoluta das regiões e das recompensas só na imaginação do homem existe, comenta Kardec. Provém da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas, cuja a essência infinita não lhe é possível compreender. Então, todos aqueles lugares que a gente viu, os Campos Elíseos, o Tártaro, o Tribunal de Osíris, o Jardim do Éden, o Inferno e o Paraíso são todos frutos da mente humana muito fértil, que não deixam de ter um fundo de verdade, mas que ainda assim simplifica muitos fatos. Pergunta 1013. O que se deve entender por purgatório? Os espíritos respondem: dores físicas e morais. O tempo da expiação. E vejam que interessante. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Purgatório, que significa purgar, significa purificar. É um desses lugares também tidos entre o céu e o inferno, destinado à purificação de espíritos já desencarnados. E vejam que interessante. O purgatório, então, muitas vezes está aqui neste próprio plano, no plano material em que estamos aqui agora, que é onde o homem desfruta ou é colocado sob provação divina, e que é aqui mesmo, nessa terra, onde nós devemos nos purificar por meio das provas e das expiações. Então Kardec comenta: o que o homem chama de purgatório é igualmente uma alegoria, devendo-se entender como tal, não um lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa, que os elevará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações aqui na Terra, o purgatório consiste nas provas da vida corporal.
Na pergunta 1014, ele pergunta o seguinte: como se explica que, interrogados acerca da situação em que se achavam, alguns espíritos tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Os espíritos respondem: o inferno se pode traduzir por uma vida de provações, extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. Purgatório, por uma vida também de provações, mas com a consciência de um futuro melhor. Então, segundo essa definição do que seria o inferno e o purgatório, muitos de nós encarnados já vivem o seu inferno ou o seu purgatório aqui mesmo na Terra. Vejam que o inferno se caracteriza desse modo por um estado de dúvida. E o que seria essa dúvida, senão a ausência de fé? Aí então eu me lembro da oração de São Francisco, naquela frase em que ele diz: onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Então, onde houver pessoas em estado infernal, que eu possa levar a elas um pouco do paraíso. A duração das penas futuras. Então, nós constatamos que encarnados ou não, os espíritos sofrem. E qual seria a duração desses sofrimentos? Porque a ideia de inferno é de que é um lugar que você vai para sofrer eternamente. Não existe retorno. Mas será que nós poderíamos sofrer eternamente? Então, na pergunta 1003, Kardec questiona aos espíritos: é arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? Os espíritos respondem: Deus nunca obra caprichosamente, e tudo no universo se rege por leis, em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Então, o universo é regido por leis que revelam a bondade e a sabedoria do Criador. E se tais leis existem, é muito justo que a gente se questione onde estão escritas estas leis. Em que tribunal elas seriam aplicadas? Então, os espíritos também nos dão esse conhecimento de que as leis do universo estão escritas em outro lugar senão na nossa própria consciência. Somos nós mesmos os juízes de nossas próprias ações. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário a que se melhore. Esse tempo não pode ser infinito. Não pode ser que precisemos de uma eternidade para que nos melhoremos. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de perfeição do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gasta em melhorar-se. À medida que progride e que os seus sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então, quem define quanto tempo é necessário para que nós nos melhoremos, se não nós mesmos? Então, à medida que nós escolhemos nos melhorar, os nossos sentimentos se depuram, os nossos sofrimentos se amenizam, e nós começamos a experimentar, então, de uma felicidade que é cada vez mais pura. Questão 1016. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Os espíritos respondem: julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar, pela eternidade toda, de uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Então, nada na obra da criação é inútil e tudo cumpre com um propósito. Qual seria a utilidade de seres, então, que alcançaram a perfeição
e que experimentam da felicidade viverem no absoluto ócio para a eternidade. Isso não é lógico. Esses seres precisam ter uma utilidade na obra da criação. Não pode ser que a inação seja o seu destino último. Então nós temos o exemplo mesmo de Jesus Cristo, que é tido no Espiritismo como o modelo de perfeição que nós podemos alcançar aqui na Terra. Jesus Cristo, para nós no Espiritismo, é o nosso mestre e guia. É um espírito perfeito, que já alcançou o máximo grau de depuração. E qual seria a ocupação de Jesus Cristo? Será que então ele, por ser um espírito que já evoluiu completamente, é um espírito que vive no ócio, sem fazer nada? Muito pelo contrário. A ocupação de Jesus Cristo, nos dizem os espíritos, é de zelar por todo o planeta Terra. Por isso ele é tido por nós como o governador espiritual do nosso planeta. E imaginem, se é difícil administrar as nossas próprias vidas muitas vezes, como é então ser um guia espiritual da humanidade inteira, de um planeta inteiro, que há pouco tempo alcançou 8 bilhões de encarnados? Sabe-se lá quantos ainda desencarnados habitam o nosso planeta nas esferas espirituais? Pergunta 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Essa pergunta é importante e essa resposta também é importante porque ela nos mostra que nós não estamos sozinhos no universo. Ou seja, acreditar que um céu existe somente acima das nossas cabeças não é lógico. Porque se a vida existe em outros planetas, onde estariam esses outros céus, esses outros paraísos, ou mesmo os outros infernos? Então, é uma multiplicidade de céus e infernos? Não. Agora, eu gostaria de passar um vídeo, um trecho do filme Nosso Lar, que retrata a história do espírito André Luiz. André Luiz, enquanto encarnado, foi um médico, e ele foi um homem que se entregou aos prazeres da vida mundana, ele se entregou aos seus vícios, muito pela sensualidade, pelo álcool também. E André Luiz, depois do seu desencarne, teve uma experiência que nos serve de exemplo a todos. E, enquanto espírito, ele ditou diversos livros ao nosso querido médium Chico Xavier, e daí então se compôs a série de livros, de romances, que nós chamamos de A Vida no Mundo Espiritual. Nosso Lar é o primeiro desses livros, onde André Luiz conta como foi o seu processo de desencarne. E realmente a gente pode tirar dali uma lição muito bacana. Então eu trouxe um trechinho desse filme, que foi feito baseado no livro Nosso Lar, e eu gostaria de passar aqui para vocês agora. Bom, eu peço perdão pelo imprevisto, mas eu vou tentar explicar então o que acontece. Bom, André Luiz era esse personagem, então. Ele realmente viveu, né? Foi um encarnado dentre nós, e ao desencarnar então, ele muito apegado à sua vida material, muito apegado ao seu corpo, aos seus vícios, ele passa um tempo no umbral. É uma zona onde espíritos que passam por um estado psíquico de muita perturbação após o desencarne se congregam, e é um lugar bastante parecido com o que nós poderíamos chamar de inferno. Mas vamos buscar evitar essa palavra, inferno, porque não é isso de fato. Então, André Luiz passa por uma série de perturbações, é um estado de incertezas, é um estado de infelicidade, de desespero, e é um lugar onde o tempo parece não passar. Tanto que André Luiz passou 8 anos, relata-se, mas que segundo as suas observações pareceram décadas, quase muitos e muitos anos. Então,
em um momento de profunda dor e profundo desespero, André Luiz busca dentro de si as suas forças e a sua fé, e então ele vem a ser resgatado por espíritos bondosos, espíritos de luz, que têm a liberdade de frequentar esses lugares em missão de recolhimento, de resgate de espíritos perturbados. E aí então André Luiz é levado por esses espíritos à colônia denominada Nosso Lar, uma colônia espiritual. E a partir dali então ele começa a entender qual é a sua realidade de espírito desencarnado, ele começa a entender que ele é um espírito imortal, que ele não era um ser humano de carne apenas, e que a vida é muito mais ampla do que apenas aquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos do corpo físico. E a partir desse momento, então, ele tem essa percepção, essa revelação, e ele começa a trabalhar, então, ajudando de diversas formas na colônia espiritual, até o momento em que ele tem esse contato com o médium Francisco Cândido Xavier, e ele passa a nos escrever essas obras tão boas, que nos ajudam a ter uma noção muito boa do mundo espiritual. E por que eu digo isso? Porque nós devemos temer a morte? Não há razões para temermos a morte. O temor da morte só existe pelo fato de nós realmente desconhecermos o que há depois daqui. E o que a gente faz então para se livrar desse medo? A única forma é buscando conhecer o mundo espiritual, formar na nossa mente uma ideia mais exata do que ele seja. A coleção de livros de André Luiz nos permite fazer isso formar essa ideia com bastante precisão. Mas, de modo geral, o que é necessário, então, para que a gente não precise viver aqui nesse plano temendo o que vem depois, é buscar nos espiritualizar. Não nos apegarmos às coisas materiais, a nada daquilo que a gente não possa levar com a gente. Porque, de fato, o que nos espera depois da vida é mais vida. E essa vida continua, ela é um reflexo da vida que nós levamos aqui. Então, aí a importância de nós cultivarmos bons hábitos espirituais, de buscarmos construir virtudes e desconstruir vícios. E eu peço perdão mais uma vez, eu não antecipei essa falha do vídeo, eu acho uma pena que vocês não poderão ver, mas eu recomendo muito, sim, que busquem esse vídeo em casa. Existe o livro, é uma ótima leitura. Existe o filme, para quem não tem tanto tempo para se dedicar a uma leitura longa. Recomendo fortemente que conheçam. E, bem, eu agradeço pela atenção de todos, peço perdão mais uma vez, mas foi uma honra estar aqui na frente. Muita paz.